versículo 7 em diante. Com a ajuda de Deus, vamos ler esta palavra. E havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém, de Judá, para peregrinar onde quer que achasse comodidade. Chegando ele, pois, a montanha de Efraim até a casa de Mica, seguindo o seu caminho. Disse-lhe Mica: de onde vens? E ele lhe disse: sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar onde quer que achar comodidade. Então lhe disse Mica: fica comigo, e ser-me por pai e sacerdote. E cada ano te darei 10 moedas de prata, e vestuário, e o sustento. E o levita entrou. E consentiu o levita em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. E Mica consagrou o levita, e aquele moço lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tem um levita por sacerdote. E todos dizem amém. Meus amados irmãos, o meu tema nesta tarde é uma geração em busca de comodidade. Uma geração em busca de comodidade. Meus queridos, a palavra de Deus é o único livro que ele é atual. Apesar deste texto sagrado estar escrito desde antes do cativeiro babilônico, mas, irmãos, parece que foi escrito hoje pela manhã, porque os fatos só mudam os nomes e os endereços, mas as coisas são as mesmas, a situação é a mesma. Meus queridos irmãos, a Bíblia diz, eu não sei se tem algum irmão aqui que lê nas escolas bíblicas, geralmente tem um atril e alguém lendo. Não sei se aqui é costume, é também, né? Mas aqueles irmãos que leem alto, que tem aquele vozeirão de trovão, que quiserem me ajudar, por gentileza. Vamos abrir no livro de Juízes 17:6, para nós tomarmos pé da situação. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Bom, já deu para entender a situação dos dias dos juízes. Eram dias de anarquia. Os irmãos sabem o que significa a palavra anarquia? Anarquia é uma palavra terrível, porque a gente nordestino pensa logo em algazarra. Quando os meninos estão fazendo algazarra, estão rindo, gritando, a gente diz: aqui está a maior anarquia. E na realidade tem a ver. Mas a palavra anarquia é uma palavra grega. Anarquia. A no grego quer dizer contra. E anarquia vem de monarquia. Anarquia quer dizer sem rei, sem liderança, sem governo. O que é um estado anárquico? Um estado anárquico é onde cada um faz o que bem quer e o que bem entende. Então, nos dias dos juízes, eles viviam um tempo de anarquia, porque não havia uma liderança, não havia uma pessoa que mandasse e que os outros obedecessem. É o que está se querendo fazer no Brasil e no mundo.
uma anarquia, onde cada um faz o que quer e não tem a quem responder, não tem a quem prestar contas. Então, irmãos, a pior coisa que pode acontecer com a sociedade ou com uma instituição é quando ela se torna anárquica, ou seja, sem governo, sem liderança, onde cada um faz o que bem quer, onde cada um faz o que bem quer e o que bem entende. Eram os dias dos juízes. Vocês veem que o livro dos juízes é o livro mais triste, é o livro onde acontece mais miséria, mais tragédia em Israel, porque a Bíblia diz que naquele dia não havia rei e cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Nesse tempo dos juízes, a Bíblia conta a história desse rapaz, já no capítulo 17. Mas eu quero dizer aos irmãos que o livro de Juízes nem sempre é cronológico, nem sempre está em ordem de tempo. O livro foi uma compilação de fatos que pode uma coisa estar lá no fim do livro e ter acontecido no começo, porque o livro de Juízes não está arrumado cronologicamente. Tem fatos que foram mais para trás, mas foram escritos lá na frente, porque foi uma compilação de fatos que o Espírito Santo mandou registrar. Esse caso desse rapaz não foi no final do período dos juízes, tudo indica que no começo. Por quê, meus irmãos? Porque o protagonista dessa história é um levita. E esse levita, irmãos, ele é neto de Moisés. É um susto que vocês vão ter agora. Esse levita, ele era neto de Moisés. Pastor, mas eu nunca ouvi falar isso. Vamos para este livro de Juízes. No capítulo 18 é que a gente vai descobrir isso. Capítulo 18 e o versículo 30, por favor. Algum irmão me ajude lendo. Capítulo 18 e o versículo 30. É por isso que nós não sabemos que ele é neto de Moisés. Porque a nossa Bíblia que nós usamos, a corrigida, muito boa por sinal, ela foi feita baseada nos textos receptos, que foram os textos usados pelos reformadores, produzidos por Erasmo de Roterdã, que era um católico holandês, que fez uma compilação de textos gregos, e ele, na tradução, ele colocou que o rapaz era filho de Gerson, filho de Manassés. Mas, irmãos, há um equívoco, não é que é erro na Bíblia, a palavra de Deus não tem erro, é um erro de tradução. Os irmãos sabem que o hebraico, ele é feito, os massoréticos, os textos massoréticos, são sinais, pequenos tracinhos, pequenos pontos, pequenos sinais, muda totalmente o som da palavra. E possivelmente um copista pingou alguma coisa, ou faltou pingar alguma coisinha ao redor da palavra, e deu um som diferente, deu Manassés. E a nossa traduzida, corrigida, e a nossa atualizada antiga, elas dizem que esse rapaz se chamava Jonatas, e era filho de Manassés, quando na realidade não é Manassés, é Moisés. Tem alguém aqui que tem uma Bíblia que já traz Moisés? Tem? Olha a Bíblia do irmão. Como é que diz na sua, irmão? Por gentileza, queira fazer o favor de ler. Os homens de Dan levantaram para si aquela imagem esculpida, e Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés, e seus filhos como sacerdotes da tribo de Dan, até a ida do povo para o cativeiro. A Bíblia do irmão está corretíssima. Não diz Manassés. De Gerson, de Jonatas, filho de Gerson, filho de Moisés. Neto de Moisés.
Então os irmãos estão observando que esse rapaz era neto de Moisés, era filho de Moisés chamado Gerson. Vocês estão lembrados que Moisés teve um filho chamado Gerson lá em Midian? Que quer dizer peregrino fui em terra estranha. Gerson quer dizer peregrino. Então, pastor, é a Bíblia que está errada? Não. É um erro de tradução. Que a Sociedade Bíblica do Brasil, nessa tradução, e a Sociedade Bíblica Trinitariana, que elas são todas baseadas no textos receptos, houve um equívoco e traduziu por neto de Manassés, quando na realidade é neto de Moisés. E o nome dele, como era? Eu gosto da participação dos irmãos. Como era o nome dele, irmão? Jonatas. Esse levita, ele se chamava Jonatas e ele era neto de Moisés. Irmãos, esse rapaz, ele saiu peregrinando. Esse rapaz, irmão, foi morar, os irmãos sabem que o tabernáculo era em Siló. Quando Josué tomou posse da terra, o tabernáculo de Deus, a arca da aliança, o altar do holocausto, todos aqueles apetrechos sagrados, eles ficaram em Siló. Durante muito tempo, o tabernáculo ficou em Siló. Lá era a sede do sacerdócio levítico. Ficou em Siló desde os dias que Josué tomou posse da terra até a destruição de Siló. Quem sabe me ajudar dizendo quando foi que Siló foi destruído? Foi nos dias do sacerdote Eli. Foi quando houve aquela guerra e os filisteus levaram a arca da aliança. Mas, irmão, Siló era a sede do sacerdócio. E esse rapaz chamado Jonatas, que era levita, porque os irmãos sabem que Moisés era de tribo sacerdotal. Moisés era irmão de quem? De Arão. E Arão era sacerdote. Então, aquele rapaz, ele era de uma linhagem sacerdotal, era de uma linhagem santa. E era neto de Moisés. Os irmãos imaginam que aquele rapaz, ele teve uma herança boa. Ele era neto de Moisés, filho de Gerson. Então ele teve uma formação excelente. O avô dele foi o grande personagem do Antigo Testamento. A Bíblia diz que Moisés era o homem com quem Deus falava face a face, cara a cara. A Moisés Deus deu a lei, a Moisés Deus deu a revelação, a Moisés Deus deu tudo. Toda herança da lei de Deus foi entregue a Moisés. Que lhes parece aquele rapaz, ele conhecia ou não conhecia bem a palavra de Deus? Sim, irmãos, ele conhecia a palavra de Deus. Era bem formado, era bem instruído. Mas, irmãos, nem sempre a semente cai em boa terra. Nem sempre a semente cai em boa terra. O rapaz sabia da história, o rapaz era neto de Moisés, o rapaz era um rapaz instruído, mas infelizmente, irmãos, ele não correspondeu ao que recebeu. Ele não correspondeu. Ele saiu de lá de Siló, e eu quero dizer a vocês, irmãos, que ele era da família dos coatitas. Os irmãos sabem que quando Deus dividiu os levitas, tinha os gersonitas, os coatitas e os meraritas. Você vai entender melhor em Números capítulo 4. Cada clã desse, que era descendente de Arão, ou melhor, descendente de Levi, ficou com uma missão. Cada clã ficou com uma missão. Uns eram carregar as cortinas. Quem lembra disso? Quem leu já sabe disso. Um clã dos meraritas, dos gersonitas, dos coatitas, ficaram com a missão de levar as cordas. Outro ficou com a missão de levar as cortinas. Outros ficou com a missão de levar as bases, as colunas. Mas a tribo, irmãos, dos coatitas, da qual aquele rapaz fazia parte, era a tribo que tinha o privilégio de carregar as coisas santíssimas. Quem sabe dizer quais eram as coisas santíssimas do tabernáculo? Vamos me ajudar. Nós estamos estudando sobre o tabernáculo na escola dominical. Tinha as coisas, tudo era santo, mas tinha as coisas que eram chamadas de coisas
santíssimas. Por exemplo, me ajude a ministrar. A Arca da Aliança aí, essa é o santo dos santos, né? Quais eram as outras coisas santíssimas? Hein? O candelabro, outra coisa. A mesa, outra coisa. O altar do incenso. Então, essas coisas, era diferente das cordas. Era diferente das cortinas. Essas coisas, elas eram chamadas de coisas santíssimas. E a tribo dos coatitas era quem tinha o direito de carregar essas coisas santíssimas. Era quem tinha o direito de carregar essas coisas santíssimas. E esse rapaz, ele tinha direito. Ele tocava onde ninguém podia tocar. Ele podia carregar a arca, ele podia carregar o altar do incenso, ele poderia carregar o altar do holocausto, ele poderia carregar a mesa dos pães da proposição. Quer dizer, ele tinha uma intimidade que os outros clãs não tinham. Então, esse levita era um privilégio, era privilegiado, irmão. Deus privilegiou aquele camarada. Vamos ver Êxodo 6 e 18, para a gente ter uma ideia melhor da situação. Êxodo, capítulo 6 e o versículo 18. Então, eles eram coatitas, né? Porque Arão era da tribo dos coatitas. Então, tinha privilégio. Por isso que o sumo sacerdote era tirado dessa tribo, ou desse clã. Era tirado dessa subtribo, desse clã dos levitas, porque eles eram descendentes de Coate, e Arão era descendente dos coates. Então, possivelmente, os sumos sacerdotes eram escolhidos desse clã. Vamos ver Números 3, melhor dizendo, Números 3, capítulo 3, versículo 30 e 31. Números 3, 30 e 31. Muito bem, irmão, muito obrigado. Os irmãos estão vendo que esse rapaz era dos coatitas e era uma tribo privilegiada. Recebeu um direito que os outros clãs, os meraritas, os gersonitas, não receberam. E ele recebeu essa honra. Ele nasceu neto de Moisés com privilégios que os outros não tinham. Mas, irmãos, infelizmente ele não correspondeu à graça. Ele não correspondeu àquilo que recebeu de Deus. Os irmãos observam que ele tinha dever de os levitas, os sacerdotes, os levitas e os sacerdotes, eles tinham o dever de conhecer a Bíblia e ministrar a palavra de Deus para o povo. Na velha aliança, quem ministrava a palavra de Deus eram os levitas, eram os sacerdotes levitas. Quando Neemias traz o povo do cativeiro, quando Neemias restaura o povo, quem é que prega a lei para o povo no grande culto, na grande escola bíblica do livro de Neemias? Quem é que prega? É Neemias ou é Esdras? Por que Esdras? Porque a Bíblia diz que Esdras era Neemias não era sacerdote. A restauração de Neemias não lhe dava o direito de ministrar a palavra. Quem tinha direito de ministrar a palavra era Esdras. Você vê que no culto, quem ministra, quem preside é Esdras e não Neemias. Neemias era governador, mas o sacerdócio era com Esdras. E quem foi que ficou 6 de um lado e 6 do outro ajudando a Esdras? Quem foram aquelas 6 figuras que ficaram ajudando Esdras a ministrar a palavra ao povo? Foram 6 levitas. 12 levitas, 6 de um lado, 6 do outro, e eles ficaram explicando ao povo aquilo que Esdras estava ensinando. Por quê? Porque quem tinha o dever de conhecer a Bíblia para ensinar o povo eram os levitas. Vamos ver isso, irmãos, em Malaquias, capítulo 2. Por favor, vamos a Malaquias, capítulo 2, versículo 4 a 7. Malaquias 2, 4 a 7, por favor.
Quem diz amém, meus irmãos? Onde era que se devia buscar a lei, a instrução? Da boca de quem? Da boca dos levitas, dos sacerdotes. Toda a instrução de Deus estava na boca deles. Toda a lei de Deus estava na boca dos levitas, na boca dos sacerdotes. Então os levitas, eles tinham a missão sagrada de ensinar a palavra de Deus, de ministrar a doutrina, de ministrar a instrução, de ministrar a Torá que Deus deixou pela mão de seu servo Moisés. Vamos ver se nós estamos entendendo. Como era o nome do rapaz? Para a gente chegar onde Deus quer que nós cheguemos. Como era o nome do rapaz? Ele era neto de quem? Qual era o privilégio dele? Ele tinha direito de tocar nas coisas santíssimas, porque ele era dos coatitas. E tinha a graça de quê? Ministrar o quê? A palavra. Foi morar onde? Saiu de Siló e foi morar em Belém. Foi morar em Belém. O que era que ele deveria fazer lá em Belém, irmãos? Belém era a terra onde aconteceria um fato importante no futuro, o maior fato importante. Quem nasceria lá? Jesus. Então ele poderia ter feito um lindo trabalho em Belém. Ele poderia ter feito uma obra magistral. Ele poderia ter conquistado Belém com a palavra. Ele poderia ter sido um baluarte da palavra de Deus em Belém. Mas, irmãos, não. Passou uns dias lá em Belém e disse: quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar aqui. Eu vou peregrinar. Vamos ver isso no versículo 8. Glória a Deus. Por favor, voltando para Juízes, capítulo 17, versículo 8, por gentileza. Este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse comodidade. Pronto, somente até aí. Ele morava em Siló, que era a sede do sacerdócio. De Siló, ele saiu andando, foi parar em Bé. Mas lá em Belém, irmão, inquieto. Isso não dá para mim não aqui. Eu vou peregrinar. Peregrinar. Vocês conhecem a gente assim que não tem paradeiro? Aqui, graças a Deus, aqui no campo de Abreu Lima não existe. Mas em muitos lugares existe, irmão. Pessoas inquietas. Pessoas sem paz. Pessoas inquietas. Pessoas que sempre estão buscando uma melhora. Que sempre estão buscando algo. Que nunca está contente. E ele foi peregrinar. Procurando o que, meus amados irmãos? Ele foi peregrinar procurando o que, irmãos? Comodidade. Os irmãos sabem o que quer dizer a palavra peregrinar? Muito bem. A palavra peregrinar é uma palavra de origem latina, como a maioria das nossas palavras em português, porque o português, irmão, é a última língua gerada do latim. O português, ele surge na Baixa Idade Média, ou melhor, já chegando na Baixa Idade Média, esse que era um dialeto que se tornou a nossa língua português, lá na Península Ibérica, e nasceu o português ali. E a palavra peregrinar vem do latim, per, olhe para cá para nós entendermos. Per quer dizer através. Per, em latim, quer dizer através. Por exemplo, perfume, per, é a palavra latina também, perfume, fume, quer dizer através do fumo. Por quê? Porque antigamente os cheiros, eles não eram de álcool, os cheiros eram incensos. Então o incenso era um perfume, por quê? Porque através do fumo, perfume, através do fumo chegava o cheiro, por isso que veio o nome perfume. Você usa perfume e não sabe que na realidade perfume originalmente é de fumador. Perfume originalmente que é perfume, através do fumo, da fumaça. Peregrinar quer dizer através dos campos, porque per quer dizer através, e agri, no latim, quer dizer campo. Agri quer dizer campo. De onde vem a palavra agricultura? Agri. De onde vem a palavra agricultura? A agricultura fala da cultura do campo, né? De plantar, de cultivar o campo.
Então, peregrinar, per quer dizer através e agri quer dizer campo, peregrinar quer dizer aquele que anda pelos campos. Que anda pelos campos, por lugares vários e distantes. Meus amados irmãos, enfim, peregrinar significa andar à toa pelos campos e a vários lugares e distantes. Eu vou andar, eu vou peregrinar. Não sei se aparecem peregrinos por aqui, ou se aqui tem peregrinos. Pessoas que já saíram de Siló, já foram para Belém, e de Belém saíram peregrinando, não é? Vai para uma igreja, vai para outra, vai para um lugar, vai para outro. Glória a Deus, não é? É um parente de Jonatas. É um parente do levita. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz um detalhe, irmão. Vamos voltar ao versículo de número 8, por gentileza, que tem uma observação que eu creio que Deus quer que nós enxerguemos. Por favor, releia. Este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse comodidade. Chegando ele foi à montanha de Efraim até a casa de Mica, seguindo o seu caminho. Pronto, vamos meditar nessa última parte. Seguindo o seu caminho. Muito bem, irmãos. O que significa seguir o seu caminho? Significa que você vai andar no seu próprio caminho. Você não tem quem lhe oriente. Você não tem alguém que lhe diga, olha, o caminho é esse. Você vai andar no seu caminho. No seu caminho. Irmãos, é exatamente o que está acontecendo nos dias atuais. Por que é que existem hoje, ou existe hoje, os desigrejados? Que é o fenômeno que está acontecendo nas nossas igrejas. Por que é que existem os desigrejados? Qual o motivo de existir os desigrejados? No censo de 2010, que já está fazendo 10 anos, já deve ter crescido muito. O maior grupo que cresceu no Brasil e no mundo também não foram os católicos, não foram os islâmicos, não foram os evangélicos, não foram os espíritas. O maior grupo que cresceu no censo de 2010 foi um novo grupo que recebeu o nome de desigrejados. O que são os desigrejados? São aqueles que continuam dizendo-se cristãos. Eles continuam dizendo que são crentes, mas eles acham que não devem pertencer a organização nenhuma, porque eles dizem que não vão andar obedecendo a ninguém, nem seguindo o caminho traçado por ninguém. Eles dizem que devem seguir o quê? Como levita, seguindo o quê, meus amados irmãos? O seu próprio caminho. O fenômeno do desigrejado é este. É a pessoa não aceitar doutrina, não aceitar orientação, não se submeter a ninguém. Esse é o fundamento dos desigrejados. Não, irmão, a gente não, eles são contra a instituição. Eles dizem que não tem para que igreja. Eles dizem que não tem para que um pastor instituído. Eles dizem que não tem para que doutrina, disciplina, correção. Não, você tem que seguir o seu caminho. Você é quem traça o seu caminho. Então o primeiro desigrejado não foi agora, em 2010. Foi muito antes de Cristo. Eu acho que o pai dos desigrejados é Jonatas. Neto de quem, meus amados irmãos? Moisés. Ele saiu de Siló, foi para Belém, e de Belém ele disse, eu vou seguir, eu vou peregrinar, seguindo o que, irmãos? O meu caminho. Eu é quem digo as minhas regras. É de onde gera a palavra autonomia. Hoje em dia é uma febre de autonomia. O que quer dizer autonomia? A palavra autonomia também, ela já vem do grego, já não é do latim. Ela vem do grego. Auto com U. Auto quer dizer por si mesmo. E nomia vem de nomos. Nomos quer dizer lei, quer dizer regra.
Auto quer dizer por si mesmo, e nomos quer dizer regra. Autonomia quer dizer eu não obedeço à regra de outros, eu mesmo tenho as minhas regras. Eu, por mim mesmo, eu crio as minhas regras. É por isso, irmãos, que o mundo está como está, porque todo mundo quer autonomia. Nós estamos numa época onde as pessoas não querem mais nem a lei do pai, nem a lei da mãe. Você sabia no mercado imobiliário um fenômeno novo que está acontecendo? Principalmente nas grandes cidades, um novo fenômeno? Apartamento, a maior venda em São Paulo nos últimos anos é de apartamento para uma pessoa. Apartamento para uma pessoa. Bem pequenininho, bem cômodo, bem barato, para uma pessoa só. Por quê? Porque as pessoas elas não querem mais viver com ninguém. Elas saem da casa dos pais. Os jovens, quando arranjam o seu primeiro emprego, que dá para pagar a prestação desse pequeno apartamento, eles saem da casa do pai e vai para esse pequeno apartamento. Por quê? Me ajude a interpretar o texto. O que é isso? É autonomia. Eu vou morar na minha casinha, no meu apartamento. Eu não tenho a satisfação de dar de hora que cheguei. Eu não tenho que dar satisfação de hora que saí. Eu não tenho satisfação se cheguei drogado. Eu não tenho satisfação se cheguei bêbado. Eu não tenho satisfação se o que foi que aconteceu, porque eu tenho a minha autonomia. Eu estou andando como Jonatas. Eu estou andando no meu caminho. Isso é um fenômeno novo que está sendo motivo de estudo. Está sendo uma coisa nova que está surgindo agora. Apartamento, o ramo imobiliário está fazendo apartamento para uma pessoa, porque os jovens querem sair de casa o mais cedo possível para fazer o seu apartamentozinho, para viver sua autonomia. Isso está acontecendo nas famílias, mas os irmãos sabem que o que acontece nas famílias reflete onde? Reflete onde, meus irmãos? Na igreja, na sociedade, na igreja. E é o que nós estamos vendo, o isolacionismo. Eu vou ficar na igreja nada? Para o pastor dizer o que é que eu faço, o que é que eu não faço, o que é que eu devo, o que é que eu não devo. Se eu errar, eu vou ser corrigido. Se eu praticar alguma coisa, eu vou ser suspenso. Não, eu não preciso de igreja. Eu vou seguir o meu caminho. Quem foi o primeiro, irmãos? Me ajude a pregar. Quem foi o primeiro? Neto de quem? Levita da tribo, do clã dos Coraitas. Ele saiu de Siló, saiu de Belém e saiu a peregrinar em busca do seu próprio caminho. Mas vamos ver o texto também, tem outra lição que nos ensina, meus irmãos, aí no mesmo versículo 8. No versículo 8 tem algumas coisas interessantes que o Espírito Santo mandou registrar para a nossa orientação. Por favor, releia o 8 outra vez. Bom, irmão, foi que ele procurou. Primeiro, ele saiu procurando comodidade. Primeiro ele saiu seguindo o seu caminho, mas ele tinha um objetivo. Comodidade. É interessante que essa palavra comodidade, ela está desaparecendo das nossas Bíblias. E nesse caso, a Bíblia do texto Receptus é melhor. A corrigida velha é melhor. Irmão, sabe que a Bíblia, as versões, elas têm alguns nuances, elas têm algumas observações que umas melhoram e outras não. Nesse caso, a única Bíblia que tem essa palavra, que ele procurava comodidade, é a versão revista e corrigida. Tanto na Sociedade Bíblica do Brasil, como na Sociedade Bíblica Trinitariana, com uma pequena variação, que na Trinitariana diz assim, um lugar onde ele achasse conveniente. Conveniente. Ele seguiu, observe, irmão, ele seguiu o seu, mas com o objetivo de procurar um lugar, o que, irmão? Um lugar que lhe oferecesse o quê? Comodidade ou conveniência. Meu Deus. Valeu de Jesus. Meu mestre está aqui. Glória a Deus. Ele saiu procurando conveniência, procurando comodidade. Meus irmãos amados, o que é conveniência? Me ajude, por favor.
O que é comodidade, conveniência? Me ajude. Hein? Eu não ouvi bem. Liberdade. Mas eu acho que tem outras palavras que vão ajudar mais ainda. Hein? Conforto. Alguém falou conforto aí, não foi? Hein? Algo que lhe faça sentir o quê? Algo que lhe faça sentir bem. Algo que lhe faça, né, confortável. Que lhe dê um conforto, que lhe dê um bem-estar. Meus amados irmãos, é exatamente o que está acontecendo hoje. As pessoas, elas querem ser crentes, mas elas querem ser crentes de uma igreja, de uma religião, que lhes seja conveniente. Quer dizer, em vez de eles se adequarem à religião, a religião é quem tem que se adequar a eles. Eles não querem uma religião que incomode. Eles não querem uma religião que tolha. Eles não querem uma religião que restrinja. Eles querem uma religião do oba-oba, uma religião que lhes seja conveniente. Mas parece que foi escrito hoje de manhã esse livro. Parece que ele foi escrito hoje pela manhã, esse livro. Hoje em dia nós somos acusados de legalistas. Dizer que o crente não deve se embriagar é legalismo, não é assim? Vocês já ouviram essa expressão? Vocês são legalistas, já ouviram essa expressão? Dizer que o crente não deve se embriagar é legalismo. Dizer que o crente não deve se prostituir é legalismo. Dizer que o crente tem que ter um comportamento ético é legalismo. Eu quero uma coisa onde eu me sinta bem. Eu quero uma religião que me dê conveniência, que me dê comodidade. E qual é a tentação nossa de nós pastores nesses últimos dias, e que muitos já caíram nessa tentação? Para não perder a membresia, para não perder a receita da igreja, aí diz, não, eu vou ter que tolerar. Eu vou ter que tolerar esses irmãos que querem conveniência. Eu vou ter que tolerar esses irmãos que querem comodidade. Porque senão eu vou perder a membresia da igreja, senão eu vou perder vou perder a receita, vai diminuir a receita. Irmão, o justo viverá pela fé. Nós não podemos adequar o evangelho àqueles que querem conveniência. Uma vez alguém gritou assim, pastor, numa determinada igreja, pastor, o evangelho não é regras. O evangelho não é leis, não é regras. O evangelho é liberdade. O pastor disse, irmão, eu concordo, o evangelho não é regras. O evangelho não é lei. O evangelho é pior. Mas por quê? Porque o evangelho é crucificação. Qual é pior, viver debaixo de uma regra ou viver crucificado? Eu acho que viver crucificado é pior. Paulo disse o quê? Eu já estou o quê, irmãos? Crucificado. Então é pior do que regra. É melhor viver debaixo de uma regra do que crucificado. Então o pastor disse, irmão, o evangelho é pior do que regra. O evangelho é crucificação do ego. Então, irmãos amados, hoje em dia as pessoas, elas querem uma igreja que lhes seja conveniente, um evangelho que lhes seja conveniente. É por isso que a cada dia surge uma nova o quê, meus amados irmãos? Uma nova religião, uma nova igreja. Para se acomodar. E nós, igreja de Deus, nós temos que ter cuidado, irmão, porque senão nós vamos afrouxar o evangelho. Para não perder essa turma que quer conveniência. Não é? Em nome do amor, não é? Em nome do amor. Irmão, e fica pior. A igreja que se torna conveniente, em vez de crescer, sabe o que acontece com a igreja que se torna conveniente? Me ajude a pregar. Ela enche e depois desincha. Por exemplo, o que foi que as igrejas do nosso querido, não todas, claro, mas uma boa parte das igrejas metodistas, presbiterianas dos Estados Unidos, elas se adequaram. É verdade ou não é, irmãos amados? Na Europa se adequaram
permite tudo. Eu estive numa igreja na Europa, eu não sabia falar a língua deles, mas tinha uma pessoa que falava espanhol, e eu perguntei, irmão, como é aqui? Simão, aqui ninguém pode tocar em nada. Eu digo, como é a profissão de fé? Como é a entrevista para batizar o membro? Não, irmão, aqui não se faz entrevista, porque a gente não pode tocar na vida de ninguém. A gente é proibido de tocar na particularidade de ninguém, de fazer perguntas, se é casado, se não é, se é isso, se é aquilo. Não se pergunta nada para não ofender as pessoas. Aleluia. Então é um evangelho da conveniência. É o evangelho de Jonatas. E qual é o resultado dessas igrejas? Me ajude a pregar. Vocês andam, quem não anda lê, quem não anda pesquisa. Essas igrejas, elas estão crescendo. Essas igrejas que têm ofertado conveniência, elas crescem ou elas diminuem, irmão? Elas diminuem. Está acontecendo o que com essas igrejas da teologia liberal? Elas estão fechando a porta. Porque a igreja, ela só existe se for no evangelho de Cristo, se for na palavra, se for na doutrina apostólica. Ela só sobrevive se for na doutrina apostólica. Mas o Jonatas queria comodidade. E eu não sei se vocês já passaram por essa experiência na igreja de vocês, de um jovem chegar e dizer, pastor, eu quero minha carta de mudança para outra igreja, porque lá é mais legal. Lá é mais legal, lá é, né? Lá é mais conveniente para mim. É mais light. Não é, irmãos? Quem foi o primeiro dessa igreja, o fundador dessa igreja? Diga o nome dele. Me ajude, quem foi o fundador dessa igreja? Ele saiu seguindo o seu caminho e em busca de quê, meus irmãos? Comodidade ou conveniência. Glória a Deus. E eles fazem a sua religião. Hoje em dia estão as igrejas inclusivas, né? Os irmãos já ouviram falar das igrejas inclusivas? Né? É aquele povo, eles querem o quê? O que é que eles querem para si? Um evangelho. Eles não querem se amoldar ao evangelho. Eles querem que o evangelho se amolde a eles. Irmão, não podemos fazer isso. Não podemos abrir mão do evangelho, não podemos abrir mão da doutrina do Senhor. Nós não queremos comodidade, nós queremos é cruz, nós queremos é crucificação, nós queremos é prego, nós queremos é cruz, para poder chegarmos no céu e agradarmos o Senhor, irmão. Mas o rapaz deixou em busca de comodidade. Meus amados irmãos, foi Jeroboão. Jeroboão também fez isso, né? Jeroboão, vamos ver, irmãos, em 1 Reis 12, por favor, põe um marca-páginas aí. Vamos para 1 Reis capítulo 12, onde tem uma palavra de Deus para nós. 1 Reis capítulo 12, versículo 32. Pronto, somente até aí. Como foi que saiu a religião de Jeroboão? Me ajude? Do jeito de quê? De que maneira saiu a religião de Jeroboão? Do jeito que ele imaginou no seu coração. Eu quero uma religião do jeito que eu imaginar no meu coração. É essa a geração que nós estamos vivendo, irmão. É essa a geração. E só o poder do Espírito Santo, só o poder da palavra de Deus, para convencer o povo que esse caminho está errado. Não adianta querer seguir seu caminho, não adianta querer criar a religião segundo o seu coração, e não adianta querer comodidade, não adianta, irmão, vai dar errado. A gente tem que conservar. Paulo disse a Timóteo, conserva aquilo que recebeste e o que de mim ouviste, confia-o a homens fiéis, para que sejam capazes para transmitir para outros. Não podemos abrir mão.
Não vamos ser grosseiros, não vamos ser deselegantes, não vamos ser malcriados, mas não podemos abrir mão para um evangelho da comodidade, para um evangelho da facilidade, para um evangelho da conveniência. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Vamos ver outra coisa, irmão, que nós aprendemos no capítulo de número 17 de Juízes e o versículo de número 8. Tem outra revelação aí para nós. Glória a Deus. Por favor, o mesmo versículo 8, 13 e 8, por gentileza. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse comodidade. Chegando ele foi à montanha de Efraim até a casa de Mica, seguindo o seu caminho. Pronto, irmão. Nessa peregrinação, vamos ver se nós aprendemos ou lembramos aqueles que já sabem o que quer dizer peregrinar. O que quer dizer peregrinar? Andar à toa pelos... Então, quem anda à toa, irmão, ele foi parar na montanha de quem, meus amados irmãos? De Efraim. E o profeta Oséias disse que Efraim era um bolo que não foi virado. O que é que acontece com um bolo que não foi virado? Quem já comeu um bolo solado? Não sei se aqui em Pernambuco chama bolo solado. Chama-se assim também? O que é que dá em quem come bolo solado? Dor de barriga de morrer. Irmão, o levita foi parar na montanha de... Você pensa que isso aqui é acaso? Você pensa que isso aqui é produto do acaso? Não, isso aqui é inspiração divina. Isso aqui é Deus que mandou registrar para a nossa orientação. Toda a escritura é divinamente e proveitosa. Diga glória a Deus por isso. É um proveito, os detalhes da Bíblia são proveito. Foi parar onde, irmão? Chegou na montanha de Efraim. Os efraimitas, irmão, pense num povo tribuloso. O profeta Oséias disse: Efraim é um bolo que não foi virado, um bolo que só assou um lado e o outro lado está cru. Irmão, o desmantelado só vai achar esse negócio. Ele vai parar na montanha de Efraim. Pior, quando ele chega na montanha de Efraim, ele encontra um indivíduo lá chamado Mica. Glória a Deus. Ô irmão, lê de novo para ficar gravado na tábua do nosso coração. Glória a Deus. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse comodidade. Chegando ele foi à montanha de Efraim até a casa de Mica, seguindo o seu caminho. Foi parar na montanha de Efraim e foi parar na casa de quem, meus amados irmãos? Na casa de Mica. Quem era Mica? Quem conhece Bíblia sabe quem era Mica. No mesmo capítulo, nos primeiros versículos, diz que Mica tinha uma mãe rica, que tinha 1.100 moedas de prata. Ela guardou as moedas de prata e alguém roubou, furtou as moedas de prata da velha. E a velha começou a rogar praga. O diabo carregue quem carregou minhas moedas. Tenho fé que vai cegar e vai alejar de uma perna. Olha que mãe maravilhosa era a mãe de Mica, glória a Deus. Uma velha incrédula, infeliz, rogando praga, amaldiçoando. O Mica, quem foi que roubou as moedas da velha? Mica, o filho da velha. Irmão, um infeliz que rouba a mãe. Você imagina a peça. Não bote ele na tesouraria da igreja, não. Se você botar, você está frito. Não vai pagar mais nem energia. Cuidado com quem vai botar na tesouraria da igreja. Quem tem coragem de roubar a mãe. Quando o Mica viu que estava sendo amaldiçoado, aí teve medo. O Mica viu que estava sendo amaldiçoado, aí o Mica disse: minha mãe, pelo amor de Deus, pare de rogar praga, que fui eu. Olha, aí a velha disse: foi você, meu filho? Então bendito seja meu filho do Senhor. Ela estava amaldiçoando porque pensava que era o filho
dos outros, mas quando foi o filho dela que confessou que roubou, aí ela disse, não, então meu filho seja bendito. Quer dizer, era um povo, era uma família altamente desequilibrada. Veja onde foi que o levita foi parar. Ele foi parar na casa de Mica. Mica, ladrão fino. Glória a Deus. Roubou a quem, meus amados irmãos? A mãe. A mãe era rogadeira de quê, meus amados irmãos? De praga. Quando a mãe descobriu que era o filho que roubou as moedas, a mãe tirou a praga e colocou uma bênção. Veja que era um povo desajustado. Era um povo, tem um pastor lá em Alagoas, que quando os crentes são desajustados, ele diz, irmão, pense nos crentes desalinhados. Eram os crentes desalinhados, desajustados. E ali a velha disse, meu filho, eu fiz um voto. Eu fiz um voto de dar esse dinheiro para você fazer um ídolo, fazer uns terafins. Olha, irmão. E ela disse que ia dar um dinheiro para o senhor, depois o dinheiro não era mais para o senhor, era para fazer uns terafins. Ela prometeu de dar um valor e depois não deu valor, deu outro valor. Eita, povo desajustado. E eu sei que terminaram fazendo uns ídolos. E Mica colocou em casa um oratório de deuses. Mica colocou um oratório cheio de imagens. E Mica, irmão, veja quem é Mica. Veja que Mica, terrível. Capítulo 17, versículo número 5. Glória a Deus. Já a gente já vai terminar. 17, 5. Oh, meus irmãos, gostava de consagrar. Me diga uma coisa, qual era a autoridade que Mica tinha de consagrar sacerdote? Um ladrão fino, irmão, consagrando. Tem cabimento uma coisa dessa? Glória a Jesus. Dinheiro. Consagrou o filho para sacerdote. Meus amados irmãos, é preciso a gente ter cuidado, porque tem gente que sai da nossa igreja, vai para a casa de Mica, lá Mica consagra sacerdote, e ele volta para a nossa igreja e a gente recebe. Olha o dedinho, a consagração de Mica não vale nada. Receba não, irmão. Ah, você quer ser mais santo, quer ser mais justo? Esse rapaz vai lhe dar trabalho. Não, meu filho, a sua consagração que você arrumou lá, deixe lá na casa de Mica. Não traga para cá, não. Não tem legitimidade espiritual, irmão. Não tem. Não tem legitimidade espiritual. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, nós estamos facilitando muito as coisas e estamos fazendo uma coisa mais cômoda, uma coisa mais conveniente, mas o certo é nós continuarmos naquilo que nós aprendemos da palavra de Deus. Aleluia. Aí, irmãos, o Mica consagrou o seu filho para sacerdote, mas agora chegou o levita na casa dele. Aí o que foi que ele fez uma promessa? Versículo 10, capítulo 18, 17, versículo 10, por favor. É só virar o olho para o outro lado. Então lhe disse Mica, fica comigo e serve por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata, e vestuário e o teu sustento. E o levita entrou. Olha aí. Será que essa história ainda se repete, irmãos amados? Camarada trabalha com você, mas você não dá dinheiro a ele. Você não tem dinheiro para dar a ele, mas depois ele chega para você e diz, pastor, o senhor não tem o que me dar. Pastor Mica, ali da esquina, diz que vai me dar um salário, vai me dar casa, vai me dar carro. E eu vim, ainda diz assim, e eu vim pedir sua bênção. Já aconteceu isso por aí fora? Irmãos amados, isso é falta de caráter. Fé não se troca por salário. Convicções não se troca por dinheiro.
Convicções são coisas dadas por Deus e inegociáveis. Quem pode dar glória a Deus por isso, meus amados? Você troca convicção, irmão. Convicção por dinheiro, convicção por salário, convicção por muda de roupa. Ele era levita, irmão. Neto de quem? Me ajude a terminar a pregação. Neto de quem? O homem que trouxe a lei, o homem que trouxe a revelação. Ele foi criado com a revelação. E agora, por causa de 10 moedas, troca tudo que recebeu, troca tudo que aprendeu do seu avô Moisés, a herança doutrinária, a herança espiritual, por causa de roupa, por causa de conforto. Meu irmão, sangue de Jesus tem poder, irmãos. Não se troca fé, não se troca convicção, não se troca herança, legado espiritual por nada. Quem concorda comigo, meus amados irmãos? Amém, meus amados irmãos? Eu acho uma falta de caráter do último grau. O camarada com a cara de pau vai atrás de quem lhe ofereceu 10 moedas, de quem lhe ofereceu um carro, de quem lhe ofereceu uma casa. Meu irmão, o sangue de Jesus tem poder. E para encerrar, irmão, e o levita aceitou. Glória a Deus. Agora leia o versículo de número 12, para a gente encerrar. Vocês estão vendo como é fácil consagrar na igreja de Mica? É naquela doutrina, teve olho e dá molho. O Mica consagra com a maior facilidade. Primeiro consagrou o filho, mas agora desconsagrou e agora já consagrou o levita. Agora o engano, para encerrar, o engano do Mica. Glória a Deus. Mais alto? O Mica disse, o irmão é tão fraquinho, glória a Jesus, ele não almoçou ainda, glória a Deus. E disse Mica, olha o engano, agora sei que o Senhor me fará bem, porque eu tenho um sacerdote, um levita por sacerdote na minha casa. Agora eu estou feliz, aleluia. Tá nada, rapaz, vai te consertar. Anda na minha presença e ser perfeito. Conhecimento é como uma árvore que abriga, oxigena, gera flores e frutos. Mas é preciso, antes disto, cuidar, regar, se dedicar. Toda grande árvore começa de uma simples semente, uma primeira atitude. Faça a sua matrícula no curso Bacharel Livre em Teologia do CT Adalp. Você não precisa estudar todas as noites e pode ter descontos de 25%, 50% e 100%. Invista no conhecimento. Saiba mais sobre os diversos ramos da teologia: bíblica, exegética, sistemática, prática e muito mais. Fale conosco agora mesmo pelo nosso WhatsApp 819-9126-5849. CT Adalp, contribuindo na formação do caráter cristão e capacitando a igreja para o bom desempenho na obra de Deus.